Imagine ser escolhido por Deus antes mesmo de nascer, separado no ventre da sua mãe para uma missão impossível: profetizar a destruição da sua própria nação, alertar um povo que não quer ouvir, chorar por pessoas que te rejeitam, te perseguem e te jogam numa cisterna cheia de lama. Esta é a história de Jeremias, o profeta que chorou. Um homem que serviu a Deus por 40 anos em meio ao colapso total de uma nação. E no final, você vai descobrir por que suas lágrimas não eram fraqueza, mas a maior demonstração de força espiritual. Jeremias nasceu na cidade de Anatote, cerca de 5 quilômetros ao nordeste de Jerusalém. Seu pai, Hilquias, era um dos sacerdotes de Anatote, na terra de Benjamim, parte do reino do sul de Judá. O nome Jeremias, em hebraico Irmeiahu, pode significar "o Senhor exalta" ou "o Senhor estabelece". Esse nome fazia todo sentido, pois Jeremias foi um dos poucos indivíduos mencionados na Bíblia como sendo separado por Deus, antes mesmo do nascimento, para uma missão especial. Apesar de ser chamado por Deus para servir como profeta, Jeremias nunca deixou de ser sacerdote. Ele intercedia literalmente chorando pelo povo. Por causa disso, é considerado o profeta chorão. Mas suas lágrimas não eram sinal de fraqueza. Eram a marca de um homem espiritualmente forte e maduro, que compartilhava o coração de Deus pelo povo. O ministério de Jeremias começou no 13º ano do rei Josias, por volta de 627 a.C., quando ele tinha provavelmente 20 anos, e continuou durante os últimos 5 reis de Judá, num período de cerca de 40 anos. Josias foi um dos reis mais justos de Judá, que implementou várias reformas religiosas. Quando ele morreu, Jeremias lamentou amargamente. Após Josias, 4 reis injustos governaram: Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e finalmente Zedequias, que estava no trono quando as forças babilônicas destruíram Jerusalém e queimaram o templo. O livro de Jeremias é o mais longo dos livros proféticos. Para você ter uma ideia, se combinar os 12 livros dos profetas menores, eles representam apenas 1/3 de Jeremias. Jeremias viveu nos últimos dias do reino do sul de Judá. Ele consistentemente alertou sobre um desastre iminente, causado pela negligência da nação, a verdadeira religião, seu retorno às práticas pagãs e sua injustiça social. Por causa de suas terríveis previsões contra Judá, Jeremias foi continuamente submetido à perseguição, ridículo e hostilidade de reis e governantes. Ele foi jogado numa cisterna cheia de lama e esgoto. Durante o ministério de Jeremias, em 612 a.C., a Assíria foi derrotada pela Babilônia, que se tornou a potência militar dominante. O exército de Nabucodonosor parcialmente destruiu Jerusalém em 604 a.C. e levou pessoas talentosas para a Babilônia na primeira das 3 principais deportações. O segundo grupo de exilados foi levado em 597 a.C. e a terceira e última remoção ocorreu por volta de 586 a.C., quando Jerusalém foi queimada e destruída. Durante essas invasões, Jeremias foi devidamente protegido e recebeu liberdade e provisões do capitão do exército invasor. Mais tarde, foi levado contra sua vontade, junto com seu secretário Baruque e as filhas do rei Zedequias, para o Egito. Seu destino final não está claramente registrado na Bíblia, mas muitos historiadores afirmam que ele foi apedrejado até a morte no Egito por alguns hebreus em revolta. Jeremias foi nomeado como profeta às nações e a todos os reinos do mundo. Embora muito de sua mensagem fosse dirigida ao povo de Judá, ele também foi instruído a profetizar a nação de Israel. Isso tem significado especial, pois as 10 tribos do norte de Israel foram punidas e capturadas em 722 a.C., cerca de 100 anos antes de Jeremias começar seu ministério. Através de Jeremias, Deus advertiu as nações modernas de que rejeitar a Deus e os ensinamentos bíblicos levaria à degradação moral e espiritual, exigindo uma terrível penalidade. Mas a mensagem de Jeremias não era apenas de julgamento. Ela continha profecias notáveis e alegres de misericórdia, libertação e vida abundante. Ele previu um tempo quando o Messias retornaria para abolir o sofrimento humano, as guerras e a miséria. Jeremias é frequentemente caracterizado como sombrio e pessimista, mas essa é uma impressão unilateral. Ele oficialmente proclamou a mensagem que Deus deu, uma advertência de punição iminente, a menos que o povo se arrependesse. No entanto, sua mensagem estava cheia de esperança. Nos capítulos 18 e 19, Jeremias emprega a analogia do oleiro e do barro para ilustrar um princípio bíblico fundamental. Deus é o oleiro e nós somos o barro.
O barro não tem direito de exigir nada do oleiro. Se o oleiro quer remodelar o barro, depende inteiramente dele. Similarmente, devemos estar dispostos a deixar Deus nos moldar segundo sua vontade e propósito. Dessa passagem aprendemos duas lições. Primeira, precisamos saber que somos frágeis, começando com nossos corpos físicos. Nossa fragilidade também está no campo moral e espiritual. Segunda lição, precisamos confiar na fidelidade do Senhor. Deus se entrega ao seu trabalho, que é nos fazer e refazer. Sua especialidade é fazer vasos de honra, e ele faz isso segundo sua vontade e amor. Jeremias era um profeta da antiga aliança com o coração da nova aliança. Sua tristeza não era fraqueza, mas indicação de força espiritual. Jesus Cristo mesmo é descrito como homem de dores e experimentado no sofrimento. Isaías, um dos maiores profetas messiânicos, estava se referindo a ele. A mensagem de Jeremias nos traz esperança. Somos vasos nas mãos do oleiro, e se Deus quiser, ele cria um novo vaso. Precisamos nos render à sua ação e não ser tão relutantes. Jeremias manteve um ministério vigoroso apesar das perseguições. Conhecido como o profeta chorão, ele continuou pregando a palavra de Deus até sua morte.